Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paula Sanches, psicóloga, neuropsicóloga, e hoje nós vamos ter uma conversa que, olha, sinceramente, vai mudar completamente a sua forma de enxergar homens, mulheres e principalmente os seus relacionamentos. Porque, se você já se perguntou por que é tão difícil, às vezes, homens e mulheres se entenderem? Porque parece que nós falamos línguas diferentes, pensamos diferentes, sentimos diferente e às vezes até brigamos por coisas que nem fazem sentido depois que a raiva passa. Você vai entender que não é só uma impressão. Isso tem uma explicação muito mais profunda e ela começa dentro do nosso cérebro. E assim, gente, esse tema tem muitas informações. Então, eu pretendo fazer tipo uma minissérie aqui com vários vídeos falando sobre esse assunto. Então, para me ajudar a saber se você está gostando e tem interesse, deixa aqui nos comentários uma mensagem. Assim eu posso saber que você se interessa e eu posso fazer mais vídeos sobre esse assunto. Então, olha só, existe algo que quase ninguém te contou. Homens e mulheres são, sim, biologicamente diferentes. E não, isso não é machismo, não é discurso retrógrado, não é opinião. Isso é neurociência, é biologia, é evolução. E quando você entende isso, tudo muda. Porque você começa a perceber que, no fundo, o problema nunca foi a falta de amor. O problema sempre foi a falta de compreensão sobre como nós somos diferentes, né, homens e mulheres. Então, olha só, vamos começar pela origem dessas diferenças. Então, nós vamos começar entendendo de onde vem tudo isso. Porque, afinal, homens e mulheres têm cérebros, bioquímicas e comportamentos tão diferentes. A resposta está na nossa história evolutiva. E olha, não tem como fugir disso, não dá. Volta então comigo lá para a época das cavernas. Homens e mulheres tinham funções bem definidas, não é? E essas funções moldaram não só os nossos comportamentos, mas também a nossa biologia, o nosso cérebro, nossos hormônios e até a nossa forma de enxergar o mundo. Então vamos pensar aí nos homens das cavernas. O homem da caverna, ele era o caçador. Então, a missão dele era sair da aldeia, percorrer quilômetros, caçar animais, proteger o grupo. E aí, o que isso exigia? Exigia foco extremo, visão direcionada, rapidez na tomada de decisão, força física, resistência, coragem para enfrentar riscos e perigos. Então, isso moldou o cérebro masculino para ser mais objetivo, mais silencioso, mais pragmático e muito mais competitivo. E tudo isso é regado principalmente por um hormônio chamado testosterona. Então, vamos falar sobre ela. O que é a testosterona? A testosterona é o hormônio da força, da competição, do domínio, da proteção, da conquista. Então, ela é o que dá ao homem aquele impulso de querer resolver as coisas de forma prática, rápida, direta. É ela que também faz com que os homens, em situações de estresse, busquem ação, resolução e não conversas. E também é por isso que muitas vezes eles lidam com os problemas ficando mais quietos, mais introspectivos, mais voltados para dentro. Começaram a entender agora? E as mulheres? Como é que eram as mulheres da caverna? Já essas mulheres tinham uma função absolutamente vital, que era de manter a aldeia viva. Então ela cuidava dos filhos, da alimentação, da segurança do grupo. Ela precisava desenvolver uma percepção muito mais ampla, precisava prever riscos, perceber perigos, cuidar da saúde do grupo e principalmente se conectar. E isso desenvolveu nela uma habilidade que a neurociência chama de visão periférica. Já ouviu falar? Vou explicar para você. A visão periférica é a capacidade de perceber tudo que está ao redor sem precisar olhar diretamente. Então, enquanto o homem tem uma visão mais focal, como se fosse um túnel, então ele foca no que está na frente, no objetivo, a mulher enxerga de forma mais ampla, ela vai perceber movimentos, sons, gestos, sinais do ambiente inteiro. Isso lá na caverna era fundamental, percebe? Para elas conseguirem proteger os filhos, perceber ameaças, identificar os perigos, e hoje ainda é assim. Você quer um exemplo, ó? Uma mulher que ela entra numa sala, num ambiente, ela percebe quem está ali, quem não está, quem olhou estranho,
Quem cochichou? Quem mudou de humor? Então, olha só, se você é mulher e está me assistindo, você sabe do que eu tô falando. A gente que é mulher, a gente capta tudo que tá ali no ambiente. E o homem? O homem é assim, olha. Se ele foi lá buscar o controle da TV, ele não vai ver mais nada. Nem o sofá novo na sala, nada. Não é assim, homens? Comenta aqui. É ou não é? E isso não é um defeito, gente. Isso é biologia. O cérebro do homem foca no objetivo. Eu vejo isso perfeitamente aqui em casa. E o da mulher vai captar o contexto inteiro. Eu percebo isso diariamente, convivendo todos os dias agora com meu noivo. É assim que funciona. Bom, então aqui a gente já falou um pouco da química masculina. Vamos agora então para a química feminina. E da química feminina entram a ocitocina e a serotonina. A ocitocina é o hormônio da conexão. Então, a mulher tem níveis altíssimos de ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor, do vínculo, da empatia, da comunicação, do cuidado. É ela que faz com que nós, mulheres, sintamos necessidade de falar sobre os sentimentos, de se conectar, de trocar, de se sentir segura emocionalmente. Então é por isso que quando a mulher está estressada, ela quer falar, ela precisa conversar, organizar as ideias falando. É o jeito que o cérebro feminino regula as próprias emoções, entendeu? E aí nós temos também a serotonina, que é o hormônio da estabilidade emocional. Então mulheres também têm mais serotonina do que os homens, o que faz de nós mulheres, biologicamente, mais avessas ao risco e mais propensas a buscar segurança, estabilidade, proteção. Então, isso explica porque muitas vezes a mulher é aquela que olha para o futuro, que se preocupa com o que pode acontecer, que busca antecipar problemas, criar segurança. É uma questão neuroquímica. Então, vou dar um exemplo assim do dia a dia que vai provar isso, que você vai ver isso na sua vida, ou algo muito parecido. Sabe aquela cena do homem que chega em casa, daí ele vai direto pro sofá, ele pega o controle, liga lá no futebol dele, ou no canal preferido, ou no videogame, vai ficar ali em silêncio, imóvel. E aí você chega, mulher, né, você chega querendo conversar, contar sobre o seu dia, e ele parece ali distante, parece que ele não te escuta, parece que ele nem está te vendo. E aí você começa a pensar, meu Deus, esse homem não me ama mais. Mas sabe o que está acontecendo na verdade? Testosterona pura em ação. Ele está no modo território, foco, descanso. E isso não é desamor. Isso é biologia. É igual ao homem da caverna que precisava ficar quieto, focado, atento para repor a energia e se preparar para o próximo desafio. Tem um outro exemplo também que é muito interessante. Uma amiga minha estava grávida e aí ela surtou porque o marido dela não comprava o carrinho de bebê e ela chorava e ela brigava e daí ela dizia, meu Deus, você não compra porque você não se importa comigo, você não se importa com o nosso filho. E daí aquele homem ali meio confuso, meio sem entender, falava assim pra ela, calma, o bebê ainda nem nasceu, dá tempo. O que está acontecendo aí, gente? Ocitocina no talo. Para ela, aquilo não era um simples carrinho de bebê. Era proteção, era ninho, era amor traduzido naquele objeto de carrinho. Para ele, aquilo era só um item da lista que dava para resolver depois e sem crise. Percebe a diferença de percepção de uma mesma situação? Olha só esse outro exemplo. Eu estava assistindo uma vez uma palestra que falava justamente do tema que a gente está conversando agora. E a palestrante deu um seguinte exemplo da vida dela mesma. Ela tinha contado que uma vez ela foi num encontro, estava lá conhecendo tal a pessoa, e eles ficaram num momento meio sem saber o que fazer, meio sem assunto. E aí ela teve a brilhante ideia de propor, vamos brincar de lutinha? E ele super topou na hora. Quem que ganhou? Claro que foi o homem. E ela contou que ela ficou super brava, porque na cabeça dela, tipo, ele podia ter deixado ela ganhar. E na cabeça dele, ganhar mostrava força, capacidade, proteção. Então, assim, na cabeça dele, ele pensou, se eu te protejo, eu preciso ser forte, eu preciso mostrar isso. Já na cabeça dela, aquilo soou como, poxa, ele não percebe que eu só queria brincar, me sentir acolhida e não ser derrotada. Então, dois cérebros, dois significados completamente diferentes para o mesmo gesto. Perceberam?
Então, assim, quando você entende isso, a sua vida começa a mudar. Você começa a perceber que o problema nunca foi a falta de amor, foi a falta de compreensão. Homens e mulheres foram moldados para serem diferentes, para se complementarem e não para serem iguais. Então, me responde aqui no comentário. Faz sentido brigar porque um peixe não sabe subir numa árvore? Pois é, né? Homens e mulheres não foram feitos para pensar igual, mas foram feitos para se complementar. E quando você entende isso, tudo muda. Você sai do ciclo da frustração e entra no ciclo da compreensão. E, sinceramente, isso salva relacionamentos. Então, pessoal, como eu disse, essa é só uma introdução, só o início de um tema super legal, que eu adoro falar, que é importantíssimo para você melhorar a sua relação com você mesma ou com você mesmo e depois com o seu parceiro, a sua parceira ou com quem você está conhecendo. Então eu gostaria muito de conversar mais e trazer mais informações sobre as diferenças entre homens e mulheres para que você realmente seja mais leve nas suas relações, na relação que você tá ou nas suas relações futuras. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se você se viu em alguma dessas situações, e eu aposto que sim, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Então, lembrando que segunda-feira que vem, 1h30 da tarde, tem o segundo vídeo aqui dessa série, Cérebros Diferentes, Processos Diferentes, Diferenças entre Homens e Mulheres. Então, se eu fosse você, eu não perderia por nada. Lembrando também que você pode se tornar membro aqui do canal, uma vez que a gente está crescendo, né? Então, você pode se tornar membro aqui embaixo, onde você se inscreve, deixa seu like. Tem o link, o espaço aqui para você se tornar membro. E quando você é membro, vocês já sabem, né? Tem acessos a conteúdos exclusivos, lives exclusivas. Eu até tô pensando em fazer uma live, tipo, uma live topíssima mesmo, sobre esse tema que eu acho que é super interessante. Muitas pessoas me perguntam sobre essas diferenças. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!